Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Os irmãos queiram acompanhar na Bíblia também, aqueles que queiram, podem acompanhar também aqui na projeção. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Aleluia. Você pode se assentar? Glória a Deus. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Meus irmãos, e coração é símbolo de vida. E nós vemos que é o órgão que é o que tem a capacidade, né, de bombar o sangue para todos os demais órgãos do nosso corpo. Né? Não adianta um rim saudável, não adianta um outro órgão qualquer saudável, se o coração não bombar o sangue, né, para o cérebro, nós não conseguiríamos pensar, nem raciocinar. Então, coração é um símbolo da vida, de vida. E, segundo a Bíblia, quando nós vamos estudar, quando se fala de coração, a Bíblia diz que ele pode ser influenciado de duas maneiras. Tanto ele pode ser influenciado para as coisas boas, para o bem, para as coisas de Deus, para as coisas que são eternas, quanto ele pode receber influência das coisas negativas, das coisas deste mundo, das coisas perecíveis, das coisas que conduzem ao inferno. E a Bíblia diz que cabe a mim, cabe a você, através do livre-arbítrio, escolhermos de que fonte nós iremos beber, de que água nós queremos beber. Se é da água limpa, que ele vai alimentar o nosso coração com coisas boas, ou se é da água suja, nojenta, mal cheirosa deste mundo. E infelizmente não se tem nada, não se produz nada que se possa agregar aí no mundo das coisas, principalmente nessas épocas finais, que se possa dizer que coisa boa que eu quero alimentar a minha alma, o meu coração. Porque nós estamos vivendo numa época de futilidades, coisas tão fúteis como nunca mais. A internet amplificou isso, deu voz e vez a muitas coisas, com perdão da palavra, idiotas. O que se vê hoje, você vai lá, uma dancinha do TikTok, tem milhões de visualizações. As pessoas falando bobagem, fazendo bobagens, pulando não sei da onde e dando susto no outro, você vai ver, tem milhões de visualizações. Aí eu te pergunto, nosso coração ele pode, no sentido espiritual também, igual no sentido físico, no sentido humano, ele pode produzir a vida, ele pode oxigenar o nosso cérebro, ele pode fazer com que o nosso corpo inteiro tenha vida saudável? Ou, da mesma forma, falando da área espiritual, também nós podemos trazer vida ou morte também espiritual para a nossa vida, através daquilo que nós nos alimentamos. Esse dia eu vi, não sei quantos viram também, mas eu vi um pastor, ele fazendo no púlpito lá, uma coisa bem interessante, e ele falando sobre água, sobre a contaminação das coisas do mundo, e ele pegou uma garrafa PET de 2 litros e colocou água filtrada ali, água saudável, água boa para beber, água pura. E ele pegou também um conta-gotas e falou assim: olha,
abriu aquela tampa, aquela garrafa PET e falou assim: olha, quem tem coragem, antes, né? Quem tem coragem de beber dessa água aí? Todo mundo levantou a mão, né? Água purinha, acabei de pegar ali do filtro, está pura, está saudável aqui. Tudo bem, quem quer beber? Todo mundo ergueu a mão. Aí ele pega um conta-gotas, né, e fala assim: olha, eu acabei de pegar ali algumas gotinhas ali da valeta, de uma água bem suja que estava correndo ali, uma água que estava bem mal cheirosa lá. E pegou e falou assim: vou colocar 2 gotinhas dentro dessa garrafa PET aqui agora, só 2 gotinhas. Quem quer beber? E já ninguém queria mais beber, ninguém tinha coragem de beber, né? Porque apenas uma gotinha, 2 gotinhas de uma água da valeta já contaminou todos aqueles 2 litros de água, né? Então é assim, meus irmãos. Vem a consequência quando nós bebemos a água suja. Se você beber aquela água, você pode ter enjoo, vômito, dor de barriga, mal-estar, quem sabe até parar num hospital por causa de uma água contaminada. E da outra forma, a água limpa também é sinônimo de saúde, é sinônimo de qualidade de vida, de prolongamento da vida, quando nós temos uma água boa e saudável. Aleluia. Diz até que é bom para a pele, né? Quem toma bastante água, água saudável, até é bom até para a pele, para os cabelos, para o corpo inteiro, enfim, né? Meus irmãos, e é isso exatamente que esse texto todo, eu li só ali o 23, mas o capítulo todo do Provérbios 4, ele nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida, e nós vemos ali que no versículo 1 ele já começa dizendo assim: filhos, escutem a instrução do pai. Filhos, escutem a instrução do pai. É nos 2 sentidos, no sentido terreno e no sentido também espiritual. No sentido terreno, nós escutarmos, darmos ouvidos aos pais, quem sabe aos mais antigos, os mais de idade, e hoje também está cada vez menos existindo respeito aos mais idosos. Nós vemos aí alunos batendo em professores, não respeitando os mais idosos, ninguém dá mais lugar no ônibus para os idosos, ninguém mais respeita a geração mais antiga, achando que agora, só por causa que dominam a tecnologia, quem sabe se julgam mais sábios, mais modernos, mais sabedores das coisas do que os antigos. Aí eu estava assistindo uma reportagem esses dias. Tem um neurocientista e estuda, lógico, a mente das pessoas, a capacidade das pessoas, e ele traz um dado alarmante, um dado que nós ficamos de boca aberta, e ele fez vários estudos, e ele chegou à seguinte conclusão: que o macaco, depende do macaco, ele tem mais QI do que os jovens de hoje. Tem um macaco que chegou a 83 de QI, e a maioria dos jovens está abaixo de 80. Macaco mais inteligente, né? Então a Bíblia, ela é atual em todos os sentidos, em todos os tempos, todas as épocas, a Bíblia é atual, e ela já diz lá para nós, quando foi escrito os provérbios: filhos, escutem a instrução do pai. Amém? Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, isto é beber da água limpa, isto é saúde para o nosso coração. Isso nós podemos trazer aqui para o nosso Pai Celeste também, porque a Bíblia diz no texto sagrado que o Pai, nós como Pai, não damos coisas erradas, estragadas para o nosso filho, quanto mais o nosso Pai Celeste, que, aleluia, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, quanto mais Ele não cuidaria da minha vida e da tua. Aleluia. Filhos, escutem a instrução do Pai. Então nós temos, que nós quisermos ter um coração saudável, guardar o nosso coração, já está dizendo isso, que é para nós escutarmos a instrução do nosso Pai, aleluia. E a instrução toda, ela
está contida no nosso manual, que se chama Bíblia Sagrada, aleluia. Ali nós temos instrução para o casamento, instrução para a família, instrução para o estudo, instrução para o emprego, instrução como se portar diante da sociedade, instrução para tudo, aleluia, glória a Deus. Guarda o teu coração, tenha o teu coração saudável, escute a instrução do Pai, aleluia. Versículo 2: porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino, aleluia. Não abandonar os ensinos do Senhor, aleluia. Meus irmãos, tem muita gente que chega na época da adolescência ou na época da juventude e vai na onda de várias pessoas que não têm a sua vida pautada na Bíblia Sagrada, não têm a sua Bíblia pautada nos ensinamentos de Deus, não têm a sua vida alicerçada no Evangelho, e escuta, começa a dar ouvidos para essas pessoas, para determinadas classes de professores, que não estão na sala de aula para ensinar, mas sim para doutrinar, conforme uma ideologia que se prega hoje dentro das salas de aula, filosofias, pensamentos variados. Eu tenho uma pessoa que é conhecida próximo, e volta e meia ele vem até mim para conversar sobre religião. E eu confesso que eu peço ajuda 100% do Espírito Santo, que eu nem sei o que falar com aquela pessoa. Porque ele já foi seminarista, num seminário católico, para ser padre, desistiu, aí foi para o espiritismo, saiu do espiritismo, foi para do Santo Daime, daí foi para isso, eu nem sei quantas fontes ele tentou beber e tenta até o dia de hoje. E eu falo, Jesus, Espírito Santo, o que eu falo para essa pessoa que está com a mente tão poluída, bebeu de tantas fontes e não consegue enxergar a verdade? Então, aqui a Bíblia Sagrada diz que se eu quero guardar meu coração, se eu quero ter meu corpo sadio espiritualmente, a Bíblia diz assim, Deus dizendo para mim e para você, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino, aleluia, glória a Deus. E vai de um lado e vai do outro, e busca aqui, busca lá, e não se satisfaz, e está até hoje, já deve ter já seus 40 e poucos anos de idade, essa pessoa, e não consegue achar, não consegue, mas eu e você estamos, glória a Deus, no caminho certo, e conseguimos enxergar isso, guardando o nosso coração na palavra, na boa instrução, aleluia, e não abandonando jamais os ensinos, aleluia, da palavra de Deus, aleluia. Não existe maior e mais perfeita instrução do que a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. E ela não que nós queiramos e vamos atrás disso, mas tem gente que deseja escutar que ela é comprovada cientificamente, e a ciência dia após dia comprova a palavra de Deus. Nós cremos pela fé, nós não precisamos que a ciência diga que a palavra de Deus é verdadeira, porque pela fé nós já cremos. Mas para os incrédulos que estão aí, aqueles que não creem, que duvidam da palavra do Senhor, a ciência dia após dia diz, aleluia, que a palavra, e confirma que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é, aleluia, verdadeira, aleluia, historicamente também é comprovada, aleluia. Só que ninguém divulga isso, não se toca no nome de Deus,
em nenhum momento nos livros didáticos, nos livros da escola. Nós tivemos aí a aula com um diretor, que foi diretor de escola por 22 anos, 21, 22 anos. Nós tivemos segunda e terça passada aula com ele, 22 anos de diretor de escola. E ele falou que não se toca no nome de Deus em nenhum livro, não se fala de Deus, não se fala das coisas de Deus, não se fala nada, é escondido, inclusive escondido que os grandes cientistas, os grandes inventores, os grandes filósofos da época eram cristãos, temente a Deus, mas não se toca nisso, não se fala nisso. Mas eu e você temos a palavra de Deus, aleluia, o bom ensino nas nossas mãos. Então nós temos que, aleluia, glória a Deus, como diz a palavra do Senhor, nos alimentar, comer desta palavra dia e noite, aleluia, porque ela é alimento para a nossa alma, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumpre aquele versículo que se diz, e outra vez, vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o teu maior ajudador? Em quem nós temos nos inspirado? Que livro nós temos lido? Quem tem sido o nosso mestre? Aleluia. Para mim e para você, o nome dele é Jesus. Amém? Aleluia. O nome do livro, do maior livro, é Bíblia Sagrada, aleluia, glória a Deus. Ela contém toda a inspiração, toda a resposta, tudo que nós precisamos, aleluia. Versículo 4 nos diz assim: e ele me ensinava e me dizia, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá, aleluia. Guarde os meus mandamentos, as minhas palavras e você viverá, aleluia, glória a Deus, aleluia. Existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual, e nós vemos infelizmente a quantidade de jovens mortos. Só vamos citar aqui Campo Largo, esse primeiro semestre, os primeiros 6 meses. Quantos jovens, infelizmente, já morreram porque estavam devendo drogas, porque estavam em lugares ermos em que entraram em confronto e perderam a sua vida com uma facada, com um tiro. Então nós vemos aqui que quando nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim que eu devo fugir da aparência do mal, que eu não devo entrar e caminhar, colocar meus pés em alguns ambientes. E quando eu e você, nós vamos obedecendo a palavra do Senhor, guardando no nosso coração, a Bíblia diz assim, que nós viveremos, amém? Aleluia, nós teremos vida, e é no sentido de vida também espiritual. Muitas pessoas, a maioria das pessoas mortas, infelizmente, espiritualmente, não tem vida, estão entregues às coisas de Satanás, às coisas mundanas. Mas, meus irmãos, vemos a maioria, voltando lá nos vídeos, nas coisas que nós vemos nas redes sociais, a maioria das coisas valorizando a bebedeira, músicas que valorizam a traição, você trair com quem você está, os comerciais, tudo, as escolas, tudo voltado para essas coisas que não são de Deus, que não são da palavra do Senhor, que vão contra a palavra do Senhor. Morte espiritual tem o mesmo sentido da morte física. Você já viu alguém, tendo que usar aquele desfibrilador? O índice de ressurreição é muito baixo. Quando se chega no estado em que precisa se usar aquele aparelho, pouquíssimas pessoas voltam.
Assim como o céu é real, o inferno também é. Assim como nós imaginamos uma eternidade com Cristo, uma eternidade nos céus, em rua de ouro, junto com Jesus para sempre, cantando com os anjos para sempre. Da mesma forma também, o inferno também é real, o sofrimento também é real. O verme não vai morrer, as dores não cessarão, os gemidos e os gritos não cessarão jamais pela eternidade. Mas quando nós, aleluia, nós resolvemos assentar no nosso coração que nós queremos a palavra do Senhor e guardamos os seus mandamentos, a Bíblia Sagrada diz que nós viveremos. Aleluia. Viveremos aqui nessa vida, aleluia, viveremos a nossa vida física, a nossa vida espiritual também em abundância, abençoada, e viveremos para sempre também uma vida de glória e de vitórias na eternidade, junto com Cristo, aleluia. Guarda no seu coração, retenha as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e você viverá, aleluia, glória a Deus. Aí nós vemos aqui, versículo 5, que diz assim: adquira a sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Adquira a sabedoria, adquira entendimento, e não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Aleluia, glória a Deus. Todos os textos vêm dizendo para não esquecer, para não se afastar, né? E eu me lembrei de uma história antiga que meu pai contava aqui. Os irmãos, tem alguns irmãos aqui que são mais antigos na igreja aqui, vão lembrar da história de um homem que na sua casa, depois de ele ter se entregue o seu coração, sua vida para Jesus, ele chegou na sua casa e ele aprendeu na igreja que ele devia expulsar o demônio que estava, o diabo que agia na casa dele. Então ele chega e vai na sala e fala: olha, diabo, daqui você tem que sair, sai daqui que eu não te quero mais. E o diabo foi para outra peça da casa, e foi para o quarto, e lá ele expulsou, foi para a cozinha, expulsou, foi lá para o banheiro, expulsou, foi lá para o outro lugar, ele foi expulsando o inimigo, foi expulsando. Só que o inimigo é teimoso, e ficava para ele: não, mas eu não vou sair por isso, por aqui, não, você vai sair sim, vai, não sai, não sai, vou encurtar a história aqui. Aí o inimigo falou: eu vou embora, mas antes de ir embora, para eu ir embora, deixa eu só pregar um preguinho aqui nessa parede, aqui, ó. Eu prego esse preguinho aqui e vou embora. Eu prego aqui e saio. Sai mesmo, sai. Então prega esse preguinho logo na parede e vai embora. E então o diabo vai lá e bate o preguinho lá e vai embora. Dali uns dias, começa um cheiro ruim dentro da casa. Cheiro de coisa podre. Um cheiro de carniça, cheiro ruim, cheiro desagradável dentro da casa, e o homem começa a procurar e vai lá e olha e encontra no preguinho, pendurado lá, um barbante fedido, mal cheiroso, com coisas podres penduradas naquele barbante. Daí ele fala para o inimigo: olha, o que é isso aí? O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aqui dentro da minha casa? Ele falou assim: o preguinho é meu, não é? É. Você não deixou eu pregar o preguinho aí? Deixei. Então, o preguinho é meu, eu penduro no preguinho aí o que eu quiser. Então, veja bem, né? Isso aqui a Bíblia Sagrada diz assim, que eu tenho e devo adquirir sabedoria com a palavra do Senhor, entendimento com a palavra do Senhor, e não me esquecer nem me afastar das palavras que estão na Bíblia Sagrada, aleluia.
que isso significa, a história do preguinho? Eu não posso dar uma chancezinha sequer ao inimigo, eu não posso deixar ele pregar um preguinho sequer, porque senão ele pode tornar a nossa vida novamente, quando o Senhor nos encontrou, que a Bíblia Sagrada mesmo compara, que Ele tirou as nossas vidas de um charco de lodo. O charco de lodo é mal cheiroso, tem um cheiro não tão agradável assim, mas o Senhor diz que Ele nos resgatou do lodo, do pecado, da podridão do mundo, nos colocou os nossos pés sobre uma rocha firme, que se chama Jesus Cristo, e lavou as nossas vestes, nos lavou, aleluia, e nós possuímos, eu e você, o perfume de Cristo, o cheiro da rosa de Saron, aleluia. Não posso, nem eu nem você, uma brechinha sequer, um preguinho sequer, porque senão a nossa vida vai voltar a ser mal cheirosa como era antigamente, como era antes. Não se afaste da palavra de Deus, não se afaste da igreja, dos compromissos que você fez com Deus, dos compromissos que você fez com a igreja aqui. Vale a pena servir a esse Deus poderoso, as recompensas são reais, aleluia, glória a Deus, sem enganação. O diabo sim, ele engana, ele oferece coisas bonitas aos olhos, mas o final, a Bíblia mesmo Sagrada afirma, que o final das coisas que o inimigo nos oferece é morte, é destruição, é engano. Mas aquilo que Deus oferece para mim, aquilo que Ele oferece, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele se comprometeu na Bíblia, as promessas que Ele fez para mim e para você, elas são reais e verdadeiras, aleluia, e nos conduzem sempre à vitória, e nos conduzem sempre a um fim maravilhoso, a sempre um fim, aleluia, glorioso, em que nós poderemos glorificar o nome dEle, aleluia. Então vale a pena nós servirmos a esse Deus poderoso, vale a pena nós guardarmos o nosso coração, aleluia, e nunca nos afastar das palavras dEle, aleluia, glória a Deus. Sendo assim, nós adquirimos sabedoria. Esse texto diz assim: adquira sabedoria, adquira entendimento, e quando nós pedimos isso ao Senhor, nós com certeza teremos um bom casamento, teremos uma boa família, um bom emprego, um bom futuro, um futuro brilhante, aleluia. Nós estamos vivendo na época da graça de Deus, como eu preguei a outra mensagem anterior que eu preguei. Nós estamos vivendo essa época da graça de Deus sobre a terra, e nós já podemos experimentar um pedacinho do céu, aleluia, como o pastor Hudson pregou aqui, o céu no meu coração, aleluia. Guardando o coração, guardando o coração. Aí nós vamos lá para o versículo 12, diz assim: e se você andar por elas, se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Aleluia. Se eu andar pela palavra do Senhor, os meus passos não se embaraçarão, e se eu correr, eu não vou tropeçar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nos fala de velocidade aqui, né? E nós podemos comparar isso aos batimentos cardíacos. E se nós somos muito devagar, existe um efeito, e o nome desse efeito que causa no nosso coração é a bradicardia. O que acontece com a bradicardia? Falta de ar, tontura, fraqueza, cansaço exagerado, dores no peito, confusão mental e desmaio. Quando nós queremos e temos a ideia aí de, acho que eu vou parar, acho que eu vou dar um tempo, eu vou desacelerar com as coisas de Deus, eu vou dar uma freada aí, que eu acho que
vai acontecer a bradicardia com você aqui, falta de ar que leva à tontura, que vai te enfraquecer espiritualmente, você vai ficar cansado exageradamente, dores no peito, confusão mental e desmaio. Como está o nosso coração quanto às coisas de Deus? Estamos devagar? Cuidado, Deus nos chama hoje para uma vida de vitórias, um ministério poderoso para abalar esta cidade. Aleluia, glória a Deus. E nós não podemos, aleluia, ficar parados, desacelerar, não, porque o Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Jesus está voltando, Ele está voltando, aleluia. Veja todas as coisas que estão acontecendo. Hoje mesmo nós fomos despertados, hoje de manhã participei da reunião da Associação Evangélica aqui de Campo Largo, e ali foi feito um apelo aos pastores que falassem nas igrejas que a ministra Rosa Weber está para se aposentar em setembro, e até setembro a meta dela, ela quer que se aprove o aborto no Brasil. Então foi pedido que a igreja se despertasse em oração e também fizesse essas petições lá contra, tem uma página lá do governo que você vota contra isso. O que isso significa? Jesus às portas, Jesus voltando, tudo está se cumprindo. Muito acelerado também não dá, provoca o ataque cardíaco, leva ao infarto e na maioria das vezes à morte. Não adianta também nós corremos muito, irmos com muita sede ao pote, como diz o ditado. Tem que fazer tudo no tempo de Deus, aleluia, e tudo vai dar certo, amém? Aleluia. O texto mesmo diz aqui, aleluia, que quando eu andar, guardar meu coração, guardar as palavras do Senhor, fazer aquilo que está aqui, aquilo que a palavra de Deus manda, diz que os meus passos, eu vou andar e meus passos não vão se embaraçar, e se eu correr, aleluia, na medida certa, não vou tropeçar, porque o Senhor vai cuidar da minha e da tua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Temos que correr na medida certa, aleluia, pois a obra do Senhor precisa de urgência, aleluia, precisamos de urgência na obra do Senhor. Versículo 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia, glória a Deus. É disso que a palavra de Deus nos diz, para nós sermos, aleluia, a luz, esta luz que brilha no meio dessa escuridão. Nos últimos dias, nós fomos chamados para ser diferentes. O único povo que a Bíblia Sagrada narra, que são as próprias palavras de Deus, dizendo: olha, o meu povo deve ser sal e deve ser luz, aleluia. Nenhum outro povo tem essa missão, aleluia. Nós devemos ser isso nos lugares por onde andamos, por onde circulamos. Você deve ser a diferença, fazer a diferença, não ser mais um na multidão, aleluia. Por último aqui, para nós encerrarmos, coração também é o símbolo do amor, além de ser o símbolo da vida, né? É o símbolo do amor, né? Quando estão apaixonados, faz o coraçãozinho, né? Eu lembro dos caderninhos que tinha, né? Antigamente, fazia bilhetinho lá para as meninas na escola, fazia um coraçãozinho, né? Mandava um bilhete lá, né? Coraçãozinho com uma flechinha, né? Coração também é o símbolo do amor. Símbolo do amor. Meus irmãos, e a pergunta, eu fiz essa pergunta para mim e faço para os irmãos também nessa noite. O quanto nós amamos Jesus, o quanto nós amamos Jesus, o quanto nós amamos a obra dele, o quanto nós amamos as coisas dele,
o quanto nós amamos a sua palavra, o quanto nós amamos nos relacionar com Ele, o quanto nós amamos nos comunicar com Ele. Como Ele é o símbolo do amor, dá para nós fazermos uma relação com a pessoa que nós amamos. Eu me lembro, na época em que eu estava namorando a Liliane, né? Não tinha distância, não tinha tempo ruim, não tinha nada. Pegava um ônibus aqui, ia a pé ao terminal, pegava um ônibus do terminal até o Campina Siqueira, do Campina Siqueira até o Vila Oficinas, do Vila Oficinas, e ia a pé até a casa da Liliane. 2 horas e pouco para ir, 2 horas e pouco para voltar, mas estava tudo certo, né? Um amor, né? E não tem, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos um esforço financeiro para comprar o que a pessoa gosta. Nós fazemos um esforço para fazer a comida que a pessoa gosta. Nós nos esforçamos em todas as áreas para que a gente possa alegrar o coração daquela pessoa, porque nós gostamos, porque nós amamos. E muitas vezes isso não é refletido da maneira, do tamanho que deveria ser o nosso amor para com Jesus. Aleluia. Lembrando que, ao contrário, a própria Bíblia Sagrada diz que Ele nos amou de tal maneira, aleluia, deu o seu único Filho lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, a maior demonstração de amor possível. Então o coração também nos diz para nós guardarmos o coração em amor também para Jesus. Então, por que então não deixar ser atraído por Jesus, pelas coisas dele, pela palavra dele, pelo reino, sermos atraídos por esse amor tão maravilhoso e correspondermos a ele e colocarmos Jesus acima de todas as coisas da nossa vida. Aleluia. Muitas vezes precisa, isso falou comigo primeiro, falou no meu coração primeiro, eu creio que está falando ao coração dos irmãos. Guarda o teu coração, guardar o teu coração também, aleluia, é o significado de você amar a Deus, amar as coisas do Senhor, aleluia, e deixarmos muitas picuinhas de lado, e deixarmos muitas coisas insignificantes que atrapalham a nossa caminhada com Cristo, e deixarmos o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor nele, o amor na sua obra, falar mais alto na nossa vida. Aleluia. Aleluia, o quanto nós temos amado ao Senhor, aleluia. Guarda o teu coração, valorize a chance desta grande experiência de vida que o Senhor te deu, aleluia. Valorizarmos isso, amarmos a obra redentora, amarmos a salvação, aleluia, amarmos o perdão dele por nós, amarmos as coisas que Ele fez, como Ele nos limpou, como Ele nos resgatou, tudo que Ele fez. Guarda o teu coração, aleluia. Dentro de tantas chances de fecundação, Deus te escolheu para um grande propósito. Ame a Ele de todo o seu coração, aleluia, aleluia. Somos seres vivendo essa experiência maravilhosa aqui, voltaremos um dia para Ele, aleluia, glória a Deus. Fique firme, agarrado, vivendo nas promessas, vivendo a sua palavra, aleluia, faça a diferença, aleluia, seja um soldado valente, contado entre os valentes do Senhor, aleluia, porque Jesus está voltando. Guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você.